Capítulo 1847. Correntes do Destino, Parte 1. O fogo místico de Locrias, guiado pela dominação, formou uma barreira inquebrável, enquanto agora os raios de energia de nível 3, disparados das varinhas de Camila, seguiram seus alvos até acertá-los. Um segundo sopro de chamas de origem quebrou mais feitiços do espaço selado, dando à equipe improvisada sitiada ainda mais poder. Você consegue se segurar por alguns segundos? Perguntou Locrias. Você está brincando comigo? Camila respondeu enquanto a parede de fogo desaparecia e ela mal se esquivava de uma investida. Mutar. O demônio de 6 olhos entrou em sua sombra, manipulando seus movimentos como uma marionete. Uma marionete que agora tinha décadas de experiência em batalha e a pontaria de um atirador. Enquanto Camila se esquivava e derrubava seus inimigos graças aos olhos de Locrias nas costas que não deixavam nenhum ponto cego, o ex-capitão conjurou a chama negra que todos os demônios possuíam. Revelou a corrente que o ligava a Lilith e a vários outros que ele sempre esperou nunca precisar usar. Eu imploro, meus amigos, prestem atenção à minha voz. Corpo da rainha, atenda à chamada uma última vez. A escuridão e a magia espiritual que Lilith infundiu dentro do corpo de Locrias viajaram pelas correntes, transformando mais almas em demônios. Alguns de seus camaradas que haviam caído durante o ataque anterior de Opal ainda assombravam a casa de Lilith, recusando-se a abandonar seu dever e seu capitão. Locrias os deixou em paz até aquele momento, esperando que seguissem em frente e encontrassem a paz. No entanto, eles ainda estavam lá e agora ele precisava desesperadamente de ajuda. 4 dos 6 olhos de Locrias desapareceram quando seu poder foi derramado nos recém-nascidos demônios das trevas. A força que um demônio possuía cresceu exponencialmente com o número de seus olhos. Ao sacrificar 4 deles, ele levantou 5 demônios de 4 olhos. Então, as correntes se espalharam dos demônios recém-nascidos para ainda mais almas. Almas que pertenciam a membros do corpo da rainha que Locrias não conhecia ou que os espíritos errantes conheceram após sua morte. Traga-me com você. Ainda posso lutar. Eu preciso. Alguns eram guerreiros caídos do passado, a maioria eram simplesmente pessoas mortas de lutia. Cada um dos demônios próximos à casa de Lilith usou suas próprias correntes do destino para compartilhar seu poder, dando uma última chance àqueles que desejassem atender ao chamado. Então, as correntes os puxaram da fazenda para Lutia no piscar de olhos. Ao mesmo tempo, Zesker e o resto do cadáver da rainha lutavam pelas suas vidas. Como diabos você reconhece um Thrall de um humano? Ele perguntou a Reaper, quem a princípio parecia atacar inocentes apenas para curar suas feridas e revelar o poder regenerativo dos mortos-vivos. O cheiro. Ele gritou enquanto se dirigia ao restaurante Lobo Celestial. Um Thrall sempre tem o cheiro persistente da essência morta-viva com a qual seu mestre o alimenta. Reaper e Lifebringer foram despertos que já haviam alcançado o núcleo azul, mas também estavam passando por momentos difíceis. Orpal contratou assassinos humanos, plantou seus escravos entre os cidadãos de Lutia e até fez de alguns deles seus escolhidos. Eles poderiam usar as habilidades da linhagem de dragão para se tornarem tão fortes quanto uma besta imperador. Ou aqueles de bruxas de sangue para usar o equivalente morto-vivo de chamas de origem e redemoinho da vida. Se não fosse por Lilith fornecendo-lhes equipamentos encantados e ensinando-lhes magia espiritual, eles já teriam caído devido à grande vantagem numérica do inimigo. Eles ainda conseguiam distinguir humanos de um Thrall, mas quanto mais inimigos matavam, mais difícil se tornava. A batalha começou há menos de 1 minuto, mas a maioria dos espectadores estava coberta de sangue, fazendo-os cheirar como Thralls. Como diabos o morto-vivo cheira? Zesker amaldiçoou e enviou Valia, uma das mais novas recrutas, para resgatar um grupo de cidadãos do ataque de um Thrall que havia se transformado em Grendel. Ela respondeu com um aceno de cabeça e se colocou entre o monstro e suas vítimas, bloqueando a garra mortal da criatura com sua arma. Fuja! Vou segurá-lo enquanto sua voz falhou quando a mulher que ela acabara de resgatar a esfaqueou nas costas. Criança tola. Ela disse. Não vou permitir que você estrague meu trabalho duro.
Essas pessoas são um sacrifício para o rei morto. O sangue deles o tornará mais forte, o seu também. Só então Valia percebeu que o grupo de pessoas estava tão assustado com a mulher quanto com o Grendel. Com seu último suspiro, ela sentiu sua essência vital drenada e sugada pelo corpo colossal do Vurdalak. Valia tentou falar, mas apenas um gorgolejo saiu enquanto ela se afogava em seu próprio sangue. A bruxa de sangue então se virou para suas vítimas, emitindo raios de redemoinho de sangue que fez os lúteas explodirem como fogos de artifício. O pensamento final do mais novo membro caído do corpo da rainha não foi para sua família e amigos. Valia morreu se amaldiçoando. Ela falhou em salvar aquelas pessoas e em alertar seus camaradas sobre a importância oculta do massacre. O Tra usou redemoinho de sangue porque melhorou a essência da vida de suas vítimas, dando a Orpal o poder que ele precisava para continuar lutando. Valia sabia de tudo isso, mas seu conhecimento morreu com ela. Zesquer a viu morrer e desejou que Lutia queimasse. Dos 10 membros do corpo que ele trouxe, apenas 5 sobreviveram. O resto foi morto pelas mesmas pessoas que ele os enviou para resgatar. Então, Cadeias do Destino de Locrias trouxe reforços e conjurou mais. Glória ao reino. Os membros renascidos do corpo da rainha gritaram enquanto se atiravam contra os inimigos com fúria. A bruxa de sangue e o Grendel se voltaram para os demônios, segurando um Lutia em cada mão para usá-los como escudos de carne e capacitar ainda mais seu mestre. Uma espada perfurou as costas de Grendel até que o punho atingiu suas costas, enquanto uma mão negra apertava a cabeça da bruxa de sangue. Glória ao reino e obrigado pela informação, traidor, Valia sussurrou em seu ouvido antes de sugá-la com toque da abominação. O cadáver ressuscitou como um demônio dos caídos no momento em que ela morreu. Ela agora habitava seu próprio corpo e até imprimiu seu equipamento novamente. Capitão, proteja os cidadãos. É o sangue deles que alimenta o rei morto-vivo. Sem ele, ele é impotente. Valia usou sua voz para avisar o resto do corpo da rainha e o link mental para espalhar a notícia entre os demônios. Sua visão causou terror nos Traus e inspirou nova confiança nos membros da tropa enquanto Valia mostrava sua nova destreza. Mate-me se tiver coragem, filho da puta. Um soldado disse enquanto apontava a corrente que o ligava a Locrias ao assassino à sua frente. Voltarei um segundo depois e estarei mais forte do que nunca. A ameaça se transformou em uma profecia quando as correntes do destino se espalharam pela cidade e mais demônios surgiram. Alguns deles tinham acabado de morrer e, como Valia, retornaram como demônios dos caídos. Outros perderam o corpo durante anos, mas o espírito permaneceu intacto. Não se preocupe, mãe. Disse um demônio com a aparência de uma criança de apenas 6 anos. Eu prometi a você que, quando crescesse, protegeria você. Não posso mais crescer, mas ainda posso salvar você. A mulher testemunhou seu filho perdido lutar contra o Trau que tentou matar ela e sua filha. Ao redor de Lutia, os cidadãos podiam ver seus entes queridos surgirem como sombras para proteger os vivos dos mortos-vivos. Capítulo 1848 Correntes do Destino, Parte 2. O clone de Orpal gritou de dor e frustração quando seus escravos começaram a cair como moscas e sua emboscada cuidadosamente planejada desmoronou. Maldito seja você e suas habilidades de linhagem. Por que você tem tantas? Por quê? A força vital que meus Traus colheram para mim não deve ser menos poderosa do que aquela que eu lancei com a ajuda do meu corcel. Qualquer que seja um Tiamat, nem mesmo ele pode resistir ao poder coletivo de centenas de núcleos de sangue mana. Orpal pensou enquanto liberava a coisa mais próxima de uma habilidade de linhagem que ele havia descoberto. O elemento de escuridão acumulado armazenado dentro dos prismas de Night juntou-se à sua força vital híbrida, gerando o que ele chamou de espectro do rei. Um vórtice de névoa escura do tamanho de um tornado formou-se ao redor de Vurdalak e moveu-se em direção a Lit. Orpal queria manter o Tiamat afastado enquanto completava o cristal Torne e lançava seu feitiço. Lit não respondeu, em vez disso, conjurou 2 itens de sua dimensão de bolso. Um era guerra e o outro era Double Edge.
Uma espada bastarda gigante branca e prateada feita de ossos de dragão revestidos com Orixá-Okun. A guerra era pequena demais para caber na mão do Tiamat, enquanto o Double-Edge era do tamanho certo e tinha um núcleo de poder, mas sua destreza ainda era incomparável à da Lâmina Furiosa. Foi por isso que Lito usou os dois. Double-Edge tinha uma fenda em forma de guerra em sua lâmina, logo acima do punho. A Lâmina Furiosa alcançou e desapareceu sob a superfície do Orixá-Okun quando as duas armas se tornaram uma. A Lâmina Colossal era apenas um exoesqueleto para Var usar quando Lir teve que assumir sua forma Tiamat completa. O prateado e o branco se transformaram em vermelho sangue quando Double-Edge se remodelou em uma cópia de Var nos mínimos detalhes. No entanto, não era uma mera cópia. A semi-ciência de Var permitiu combinar seus próprios pseudonúcleos com o núcleo de poder de Double-Edge, ganhando acesso a novas combinações de encantamentos e habilidades. Ao mesmo tempo, Lit recebeu um aviso telepático de Trilon. Cuidado, se Orpal conseguir conjurar sua lança, ele poderá lançar Lua Quebrada. É um feitiço todo-poderoso que ele usou para matar Manoar, mas tem uma fraqueza. Enquanto eu observava, Orpal sempre reclamava que demorava muito para lançar um feitiço de lâmina. Algo sobre harmonizar seu núcleo com o de seu equipamento. Obrigado, Lit, respondeu com um plano formado em sua mente e outro em Var. Já que você sabe tudo o que Orpal planejou, eu lhe dou o comando sobre meus demônios. Com um único suspiro surgiram dezenas de novos demônios que Trion liderou na batalha, contrariando os planos de contingência de Orpal antes de começarem. Todas essas mortes, todo esse sofrimento e por quê? Lit disse enquanto seu olho esmeralda e preto se iluminavam, inundando Double-Edge com seu poder. Só para satisfazer seu ego infantil? Você age de forma altiva e ainda assim é um covarde. Um único golpe da lâmina cortou o espectro do rei em pedaços, deixando Orpal indefeso. Se você me odeia tanto, deveria ter descontado em mim. O Vurdalak bloqueou o ataque aéreo com a lança semi-formada que se quebrou com o impacto. Em vez disso, você escolhe se esconder nas sombras como a barata que você é. Lit cortou o braço direito dominante de Orpal e acertou-o com chamas de origem para evitar que fosse recolocado. O clone e Orpal gritaram de agonia ao sentirem dor com a mesma intensidade, como se o braço ainda estivesse preso. Você sempre mira nos fracos e quando faz, você até espera um momento em que eles estarão sozinhos. O braço esquerdo caiu e queimou também. Você é um covarde e sua tentativa de imitar meu trabalho duro não é lisonjeira, é um insulto. O clone tentou voar para longe, apenas para ter suas asas arrancadas. Como você ousa zombar de mim? Orpal tentou e falhou para conter as lágrimas de frustração. Eu também trabalhei duro. Você não tem ideia da dor e dos sacrifícios que passei durante o ano passado. Um ano inteiro? A voz dele continha tanto sarcasmo que todo um lugar ficou seco. Trabalhei duro toda a minha vida enquanto você choramingava, culpando a todos pelos seus fracassos, menos a si mesmo. A guerra respondeu à fúria de seu mestre com o melhor de suas habilidades, sentindo-se de alguma forma ofendida por aquele discurso sem sentido. Até eu trabalho mais duro que você. Bastou uma partícula de magia do ar para transformar cada golpe da espada em uma voz desumana. Com cada vida que tiro, com cada inimigo que consumo, eu aprendo. Var já havia praticado o controle de Double-Edge, mas só agora a espada teve uma ideia clara do que poderia fazer. A Lâmina Furiosa combinou seus pseudonúcleos com aqueles que formavam um núcleo de poder do exoesqueleto para produzir a habilidade Gleipnir. Grilhões dourados emergiram do punho da lâmina colossal, conectando Var ao núcleo de poder da armadura do caminhante do vazio e também ao núcleo de mana de Lit. O Tiamat não sabia o que estava acontecendo, mas confiava na lâmina o suficiente para não interferir. A guerra combinou que aprendeu ao testemunhar a tentativa fracassada de Orpal de produzir Lua Quebrada, o Omnislash de Tloria e o feitiço camada da lâmina que Lit e Solos involuntariamente teceram contra Jormun para criar um próprio. A Lâmina Furiosa harmonizou vigorosamente os núcleos de poder com o fluxo de mana do corpo de Lit, produzindo o feitiço de nível da lâmina, Mundo Arruinado. O feitiço carecia de coordenação real entre a arma e seu portador.
Foi rude e amador, sendo produto da mente simples de Var. Mundo arruinado moveu-se em um corte ascendente que cortou o Vurdalak em pedaços, deixando apenas o núcleo do prisma do clone intacto e ainda tendo energia suficiente para dividir as grossas camadas de nuvens acima de Lutia. O sol retornou por alguns segundos, reforçando os demônios antes que a lacuna se fechasse novamente enquanto a tribulação continuava. Foi então que o medo começou a substituir a raiva no coração do Vurdalak. Mesmo que ele estivesse lutando contra o Tiamat por procuração, a cada troca Orpal podia sentir a lacuna de poder entre suas linhagens. O Vurdalak poderia transformar cadáveres em mortos-vivos maiores, capacitá-los com o elemento escuridão e, através da noite, até mesmo permitir que eles compartilhassem suas características e habilidades de linhagem mais poderosas. O Tiamat, porém, era diferente. Ele não procurava cadáveres, tudo que morreu veio até ele por conta própria. Os demônios não apenas o serviam, eles viviam dentro dele. Foi então que Orpal percebeu que Night estava errado o tempo todo. Lit não era um monstro gerado pelo abismo, ele era o próprio abismo. O Tiamat apertou o conjunto de prismas que formavam o clone, usando as habilidades espelho e contrafluxo do mundo da guerra para amplificar o feedback que Orpal sentia sempre que seus escolhidos eram feridos. Onde quer que você esteja, isso não será rápido. Lit esfaqueou os prismas com 2 gumes, tomando cuidado para não quebrá-los. Isso também não será indolor ou misericordioso. A guerra perfurou a massa cristalina enquanto usava todos os pseudonúcleos à sua disposição para reparar os prismas e infligir tanta dor quanto pudesse, pelo tempo que pudesse. Continua no próximo vídeo.